Olá turma, tudo bem? Meu nome é John. A gente vai iniciar agora um curso de animação e desenvolvimento de games, tá bom? Então tem um vídeo aqui que mostra o que se pode fazer, algumas coisas que se pode fazer com este aplicativo, tá bom? Então se você que quiser criar uma animação, um desenho, os personagens falar, voar, a gente vai usar esse aplicativo, o Scratch, tá? Ele é bem fácil, você não precisa linguagem de código, você só vai precisar desses mini blocos aqui, tá? Já tem alguns modelos predefinidos também que você pode fazer só algumas alterações, tá? Então, esse vídeo mostra algumas animações que dá para fazer no Scratch. Para nossa primeira aula de Scratch, a gente tem a opção de trabalhar, da gente fazer as nossas animações ou games online, ou então também temos como baixar ele para o celular ou computador. Então aqui, para entrar nesse site, eu pesquisei aqui por Scratch, aqui tem o nome dele, ó, scratch.meet.edu, mas se você colocar Scratch também vai dar certo. Vou colocar aqui só Scratch. E aqui eu tenho alguns modelos de games que já foram criados. Eu posso também aqui fazer aqui, ó, posso começar a criar, ou então eu posso vir aqui em ideias, né? E aqui vai ter algumas sugestões aqui de como fazer, tá? Como se fosse algumas aulas, ó. Faça o voar, como fazer voar, jogo do Pong, como fazer animação, animar um personagem, enfim, tá? Alguns jogos lá que foram criados, Minecraft, alguns outros aí mais conhecidos, tá? No caso aqui, para a versão de celular, a gente vai utilizar a Play Store, tá? Então, para Play Store, a gente vai usar esse aplicativo aqui, ó. Store. Vamos lá, vou abrir a Play Store. Você vai pesquisar por esse aqui, ó, Truebot, aqui, ó, Truebot Scratch, tá vendo? Vou pesquisar por Truebot Scratch. É esse aplicativo aqui, ó, tá bom? Ele é a versão para celular. Vou abrir, que eu já tenho instalado, tá? E aí, vamos lá. As notificações que aparecem no celular. Mesma coisa, tanto funciona para computador como para celular, a mesma versão aqui, tá certo? Então, aqui tem o meu personagem, né, que vai estar mostrando ali em tempo real as minhas animações, tá? Se eu quiser expandir um pouco mais essa tela aqui, tá? Eu tenho como clicar nesse maximizador de tela aqui, ó, colocar em tela cheia, né? Mas isso aqui é só quando eu tiver com tudo pronto, né? Então, por enquanto, eu vou fazendo as animações e ele vai me mostrando aqui como vai ficar, tá? Aqui é a área onde eu tenho os atores. Quantos atores eu tenho, né? No caso, eu só tenho esse personagem aqui por enquanto, tá? Observe que tem uma lixeirinha ali pra mim excluir o meu ator, tá? Aqui do lado tem um palco. O palco é o cenário em si, certo? O meu cenário. Essa área grande aqui é a área onde eu faço a programação da animação ou do game, tá? Então, esse programa não é só para criar games. Se você quiser fazer um anime, se você quiser fazer uma propaganda, é possível fazer utilizando ele, certo? Aqui em cima eu tenho algumas abas, certo? Ó, códigos, cenários e sons, ok? E aí durante o curso vocês vão vendo o que faz cada um. Ok, aqui no Scratch eu tenho a opção de criar meu próprio personagem ou pegar um personagem já tá predefinido na cara desse gatinho aqui, ó, nesse símbolo do gatinho, tá? Aqui eu tenho os personagens, certo? Mas o primeiro personagem que a gente vai utilizar aqui é o personagem padrão que nós temos, que é o, posso até pesquisar aqui, tá? Que é só que tá, o nome dele tá em inglês, Cat. Pronto, esse é o personagem que é padrão do computador. Então quando você liga o computador, que abre o Scratch, vai aparecer esse gatinho aqui, tá? Esse gato ele tem duas fantasias, ó. Tem ele com a perninha dobrada e ele com a perninha esticada. Isso para dar uma ideia que ele está se movimentando, tá bom? Vamos aqui em código. Então cada código aqui tem uma função específica, tá? E os códigos são separados por grupos de blocos. Por exemplo, o primeiro bloco aqui é o bloco do movimento. O que é que faz esse bloco aqui? O que é que faz esse? O que é que faz esse aqui? Então é o que a gente vai ver aí durante o curso. A gente vai estudar o que faz cada um desses blocos aqui, tá bom? Então o ideal é que você faça um desenho no caderno, e aí você vai colocando o que significa cada bloco desse aqui para você aprender,
tá certo? Então vou colocar aqui dessa forma, na ordem do jeito que está lá no... Se ele emendar aqui, é só puxar mais para baixo, puxar isso para cá. Pronto, então aqui nós temos todos os blocos azul, né, do azul. Deixa eu ver se foram todos. Adicione 10 a x, coloque esse mude x para tanto, adicione mude y. Deixa eu ver se tem mais, tem, se toca na borda volte. E esse outro aqui, esse aqui a gente não vai usar por enquanto, tá bom? Então o que faz cada bloquinho desse aqui, ó? Esse primeiro bloco, esse primeiro aqui é mova, é para ele sempre ir para direção que ele está apontando, para frente, certo? Então ele vai para frente. Ó. O segundo e o terceiro é muito fácil, então é muito intuitivo, ó, gire, ele vai girar para um sentido e para o outro sentido. E aqui eu posso definir quanto que ele vai girar, se é 15, se é, por exemplo, se é um ângulo de 45 graus, por exemplo, vou colocar, a gente usa muito isso, ó, 45, um giro de 45, ok, ó, girou, ok, ó, bom, então ele gira. Posso colocar também para ele girar, vamos deixar ele certinho aqui, deixar ele no ângulo reto, do jeitinho que ele tá, pronto, acho que está em 0 agora, ok, vou colocar 90, ok, ó, 90, faz ele dar um giro, na metade de um giro, né, 90 graus, tá, 45, a metade da metade de um giro, ok, então isso você anota no seu caderno, gire tantos graus, para fazer ele girar para sentido horário ou anti-horário. Ok, esse vá para é para ele aparecer em várias posições. Por exemplo, você aperta aqui, ó, ele aparece ali, aparece em outro canto, aparece, porque dá posição aleatória. Então o computador, o dispositivo, vai selecionar aí, o aplicativo na verdade, né, ele vai escolher um local onde ele vai aparecer, tá bom? Então, por exemplo, se fosse uma animação para que você pudesse encontrar ou pegar algo que vai ficar aparecendo na tela, a gente iria usar esse código aqui. E observe que aqui tem uma seta que indica que existem mais opções. Então, ó, vá para ponteiro do mouse, por exemplo. Se eu clicar, ó, apertar, que aqui eu preciso de um outro bloco. Deixa eu colocar um outro bloco aqui, depois eu explico para que ele serve, tá? Então, ó, tem que botar um centro também. Só para explicar o que é que faz o azul, tá? Esses outros aqui por enquanto não preciso se ater com eles, ó. Então, ó, quando eu clico na tela, ou se eu clique seguro, ele acompanha o mouse, ou o dedo aqui onde eu estou clicando, tá certo? Então ele acompanha o ponteiro do mouse. Se eu deixar ele em posição aleatória, ó, aqui, ó, ele vai aparecer em vários lugares, tá certo? Então é isso. Eu vou deixar esse aqui, que talvez eu precise dele ainda. Vamos para esse outro aqui, ó. Vá para X e Y. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque o X e o Y é como se fosse o endereço dele. E o endereço, o X é a linha diagonal e o Y é a linha vertical, tá? Como assim, ó? O X, se eu quiser, aqui no meio é 0, a posição é 0. Eu vou colocar um cenário aqui que vai dar certo para a gente entender como é que funciona, tá bom? Deixa eu colocar, acho que é o último cenário, ó. Ok, vou colocar em tela cheia. Então, esse aqui é o eixo X, né? E esse é o eixo Y, a linha Y. Então, quando eu quiser que meu personagem se mova para frente, aqui é 0. Então, ele vai se mover no X positivo. Se eu quero que ele se movimente para a direção contrária, o X vai ser negativo. Mesma coisa para o Y. Y positivo, se eu quero que ele vá para cima. Se eu quero que ele vá para baixo, Y negativo. Por exemplo, vamos lá. Esse aqui, ó, vá para. Então, eu quero deixar ele no centro. 0. E o Y, 0. Ok, ele está no centro. Está exatamente no meio. Agora eu quero que ele venha para cá, para essa posição. Então X vai ser 240. 240. Vou colocar aqui o X 240. Ok. Vou apertar. Olha para onde ele foi. Ó. Olha só, 240 é essa posição aqui. Se eu quero que ele fique aqui, ó, mais ou menos 100, tá? Agora eu quero que ele fique nessa posição aqui, ó. Vou estar aqui mostrando na tela. Então, o X vai ser 100 e o Y vai ser 100. Se eu quisesse ele nesse outro canto aqui, nesse outro lado, ou melhor aqui, né? Então, o X, ó, teria que ser menos 240 e o Y menos 100, né? Então, onde o menos 240 e o menos 100 se encontram. Então, vamos colocar X menos 200 e Y menos 100. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, que envolve matemática agora. Menos 200 e o Y menos, observe que já foi para lá, menos 100. Cadê? Eu não coloquei o menos. Menos 100. Ok, ó. Tá vendo? Então, ele veio para a posição X e Y. Só que a gente usa esse código, esse bloco, mas quando a gente vai definir, por exemplo, quando o nosso personagem for aparecer no game ou na animação, onde é que ele tem que começar? Aí a gente define onde ele vai começar dessa forma aqui. Mas também tem uma outra forma que é mais fácil, para a gente não estar fazendo muito essa conta. Você pode simplesmente arrastar e ele vai dizer aqui, ó, a posição que ele está atualmente, tá? Se eu for lá em movimento, aqui, ó, vá para, aqui também deixa atualizar. Toda vez que eu movo o personagem aqui atualiza também, ó. Dá uma olhadinha, ó. Eu movo o personagem e ele também
atualiza esse endereço. Então se eu quero que no início da animação, no início do game, ele apareça aqui em cima, então eu puxo para cá, ó. Ao invés de estar digitando aqui menos 154 e 136, eu posso mover o personagem e ele já vai me dar a localização atualizada, tá certo? Então é isso. É para isso que serve esse aqui. É um pouquinho mais complicado, que envolve esse plano cartesiano que a gente vê em matemática aí, se eu não me engano, no sétimo ano ou no sexto ano, tá? Na escola. Então quem tiver no sétimo ano já passou, então vai ser até mais fácil. Esse aqui, ó, deslize por 1 segundo até posição aleatória. O que que faz isso, ó? Então aperta aqui, ó, ele passa 1 segundo deslizando de um ponto até outro, e aí ele escolhe até onde ele vai deslizar. Só que se eu quiser que ele se movimente para uma posição onde está o mouse, ó, a cada 1 segundo ele vai para onde está o mouse, ó. O mouse está aqui agora, ó. Agora o mouse está aqui, ó. Eu movimentei o mouse, ó. A cada 1 segundo ele vai estar aí percorrendo, vai estar buscando o mouse, tá? Então a gente usa esse código aqui quase direto, tá? Porque a gente movimenta o nosso personagem muitas vezes pelo mouse, às vezes com o teclado, às vezes com o mouse. Então é para isso que serve. Se eu colocar aleatório, ó, ele vai para qualquer parte da tela. Isso porque eu utilizei esses outros dois blocos aqui, que depois aqui a gente vai falar sobre eles, tá? Então deu pra entender, acho que deu pra entender pra que serve esse deslize por 1 segundo. A outra coisa, eu posso mudar esse tempo aqui, deslize por 5 segundos, tá? Então olha o que acontece, ele passa 5 segundos pra ir de uma posição pra outra, tá? 1 segundo não é o mínimo, eu posso deixar 1 segundo de volta, ó. Não, atualizado, 1 segundo, né? Tá indo pra um lado pro outro, mas eu posso colocar menos de 1 também, posso colocar 0.1. Ok, ó, olha como ele fica mais rápido agora. Tá? Então, eu lembro que tem uma animação que é tipo uma raquete que tem que bater no mosquito ou no muriçoca. Ele fica se movimentando rápido, então você tem que usar o mouse para clicar em cima da muriçoca. Então, nessa velocidade aqui é quase impossível você conseguir acertar. Ó, se você tem que acertar ele desse jeito aqui, ó, é muito difícil você conseguir pegar ele, né? Tá? Então vamos lá. Deixa eu desmontar aqui para ele parar. Então é para isso que serve, certo? Aponte para a direção. Esse aqui ele é muito parecido com aqueles dois lá de cima que a gente já viu. Aqui, ó. Esse aqui ele gira. Esse aqui ele gira e o outro também gira no sentido anti-horário. Esse aqui é para onde ele vai apontar. Por exemplo, aponte para 90, então ele está apontando para frente. Aponte para, eu quero que ele vire para baixo aqui, ó. Aponte para baixo. Tá? Quero que ele aponte para essa direção aqui de cima. Tá? Certo? Então o gire ele vai rodar aos poucos. Ó. Eu defino. Esse aqui não, esse aqui já vai apontar para uma direção específica. Às vezes, por exemplo, aponte para, ao invés de ser um número, a gente vai colocar para ele apontar para o ponteiro do mouse. Tá? A gente vai colocar que ele aponte para um outro personagem. Tá? Então esse fato aqui, esse número aqui pode ser modificado, não precisa ser só número, mas do jeito que ele está, ele só aceita números. Com o decorrer das aulas a gente vai colocar ele para apontar para o canto da tela, ou apontar para cima, ou apontar para o mouse, enfim, certo? Então aponte para, aqui vai ser um ângulo em específico, se é para cima, para baixo, direita, esquerda, enfim, tá? Vou definir aqui o ângulo que ele vai apontar. Vou deixar 90 do jeitinho que estava, eu só posso digitar aqui 90, ok, perfeito. Aponte para ponteiro do mouse, ó. É o que eu estava dizendo, ó. Tem a opção de você apontar para um ângulo e tem a opção de apontar para onde está o mouse ou para algum outro personagem. Por exemplo, se eu tivesse 2 personagens, iria aparecer aqui os outros personagens aqui nessa lista aqui embaixo, tá? Então, ó, apertei aqui, aponta para 90, tá apontando para frente. Aponte para o mouse. Aqui é onde eu estou mexendo, é por isso que ele está olhando nessa direção, ó, que ele está apontando para o mouse, tá? Aponte para 90. Então, para isso que serve. Adicione 10 a X e adicione 10 a Y. Vamos entender o que é isso aqui, ó. 10 a X ele é muito parecido com o mova 10 passos. Coloquei lá em cima, mas vocês vão entender aqui uma diferença. Vocês vão entender uma diferença. Ó, mova 10 passos, ó, tá indo pra frente. Adicione 10 a X, tá indo pra frente. Ué, qual a diferença então? Ó, mova 10 passos pra frente, adicione 10 passos também pra frente. Só que a diferença é que se eu girar, ó, vou girar um pouquinho ele, ó. Girei ele pra baixo. Mova 10 passos, ele vai pra onde ele tá apontando. Já o adicione 10 a X, ele vai pra essa direção aqui, ó. Tá? Direção de X, lembra? Adicione 10 a X, ó, você vai pra frente. Se eu colocar negativo, menos 10, ó, ele vai pro outro lado, ó. Ok? O mova 10 passos sempre vai se mover para onde ele está apontando, ó. Você está apontando para cima, mova 10 passos, ele vai para cima. Mas o adicione 10 a X ou menos 10 a X, ele só se movimenta nesse sentido, direita e esquerda. Deu para entender? O Y é a mesma coisa, ó. Adicione 10 a Y, só que para cima ou para baixo. Vou colocar ele aqui, ó, adicione 10 a Y. O que o 10 a Y faz? Para cima ou menos 10 para baixo. Coloquei ponto 10, menos 10 ou para baixo, certo? Então adicione X, direita e esquerda, adicione a Y para cima ou para baixo, tá bom? Então a gente vai usar bastante esses códigos aqui no nosso curso, e às vezes o nosso personagem tem que se movimentar da direita para esquerda para direita e assim por diante, tá? Eles estavam aqui.
Aqui é o Move X e o Move Y. Por exemplo, quando o nosso personagem chegar em uma posição, por exemplo, fosse um labirinto, quando ele chegar no final do labirinto, para iniciar uma nova fase, ele tem que ir lá para o início novamente. Ó, ele vai ter que fazer isso, vai ter que ir para o início novamente. E aí a gente vai dizer aqui aonde é a posição. Por exemplo, se ele estiver aqui no X, quando ele percorrer essa linha aqui, ele pode voltar lá para o início da linha e ficar repetindo esse movimento. Então, se eu quero que ele vá lá para o outro lado, eu posso colocar menos 240. Tá? Menos 240, ó, ele vai para essa posição. Então, digamos, durante o jogo, quando ele chega lá no final, ele caiu no buraco, alguma coisa, ele volta para o menos 240. Tá bom? Eu defino. A mesma coisa com a altura. Eu posso definir aqui onde é que ele vai, qual altura ele vai ficar. Esse se tocar na borda volte, também é um comando muito usado para ele não entrar na tela. Por exemplo, ó, esse 240, ele entrou ali, ó, ele está passando aqui na tela. Então, aquele se tocar na tela volte, é para ele não ultrapassar essa tela, essa margem, tá? Ele não entrar. Então, olha só. Então, eu posso, por exemplo, ó, entrou na tela, se tocar na tela volte. Ok, se tocar na tela volte, ó. Então ele não vai ultrapassar a tela de forma alguma, tá? Defina o estilo da rotação. Isso aqui é para ele. Vou pegar aquele bloco, esse bloco aqui em cima para vocês entenderem. Ponte para 90, vou deixar ele retinho, tá? E vou colocar, ó, cadê? Aqui, ó, defina o estilo da rotação. Primeiro eu vou colocar ele para se movimentar, tá? Vou pegar aqui o mova 10 passos, mova 10 passos. Beleza, olha como ele ficou, ó. Fez isso. Ó, vá para, cadê o vá para? Aqui, ó, vá para tal posição, ó. Ok, vou dar pausa aqui, ó. Vá para, pronto, ele ficou naquela posição, que é esse endereço que tá aqui. Tá bom? Mude X para menos 240, ó. Ele ficou lá no outro canto. Agora ele vai se movimentar 10 passos quando ele clicar na bandeira, ó. Ele tá se movimentando. Agora, se movimentou 10 passos, beleza. Agora, como ele passou na borda, eu vou colocar isso aqui dentro, ó. Olha só. Então ele toca na borda e volta. Ele tá com um loop eterno agora. Ele sempre vai se mover 10 passos e tocar na borda ele vai voltar. Tá? Agora, esse define estilo da rotação é para ele não ficar girando de cabeça para baixo ali, ó. Porque quando ele volta de cabeça para baixo, ó. Deixa eu colocar ele aqui 90 graus para ele não ficar subindo e descendo. Pronto, ó. Vai ficar indo e voltando só. Ok. Então, defina o estilo da rotação. Ó, direita e esquerda, ó. Agora ele bate lá e volta, ó. Bate e volta. Aqui eu tenho outra opção, ó. Não rotacional, que é isso? Ele vai e volta. Ele faz tipo o passo do Michael Jackson, né? Ele volta do mesmo jeito que ele foi. E eu tenho a outra que é a rotação completa, que aí ele bate lá e vira. E bate, vira, e bate, vira, bate, vira, enfim, tá? Então a gente usa muito essa opção aqui, ó. Não rotacionar, tá? Só que depende da animação, depende do personagem. Enfim, vai ter vezes que ele vai ter que girar, outra vez ele não vai ter que girar, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje, vocês vão escrever para que serve cada um desses códigos aqui para melhor memorizar, tá bom? E aí na próxima aula a gente faz o restante aqui, tá bom? É isso. Valeu, galera. Boa semana a todos.